Olá, começa agora o programa Questão de Ordem, que hoje aborda o Junho Violeta, mês de alerta à sociedade brasileira sobre a conscientização a todas as formas de violência contra a pessoa idosa. Aqui em Campinas, a Prefeitura realiza a campanha com o slogan "Envelhecer é uma conquista, torná-la digna é dever de todos". De acordo com dados do SIS9, que é o Sistema de Notificações de Violência de Campinas, sobre a violência contra a pessoa idosa aqui na cidade, em 2022 foram registradas 144 ocorrências. Em 2023, este número saltou para 224, fora os casos subnotificados, aqueles que não aparecem. A maioria das vítimas, mulheres, 67% dos casos. Já no DataSUS, foram 147 casos registrados em 2022, 236 em 2023 e 224 em 2024. Como reconhecer os casos de abuso? Quais são os tipos de violência? Como se proteger? O idadismo ainda é muito presente na sociedade? E o que tem sido feito na cidade de Campinas? Bom, muitos assuntos, e para discutir eu recebo aqui no estúdio o vereador Marrom Cunha, ele que é o presidente da Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas aqui da Câmara, o vereador Luiz Iabico, e participa conosco Diego Gomes dos Santos, coordenador para políticas públicas para os idosos. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereador Marrom Cunha, começo com o senhor. Violência contra o idoso em Campinas aumentou de 2022 para 2023. Infelizmente é uma realidade, né, que está presente nos dias atuais. De que maneira que o senhor enxerga esta questão? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Eu que agradeço aqui, por estar no seu programa aqui, Gabriel, nosso amigo aqui, Iabico, Diego aqui. Eu acho que é um debate muito importante, né? Estou começando agora a assumir a presidência da Pessoas com dos idosos, então acho assim, muito interessante, muito importante esse debate que estamos aqui, trazer um coordenador junto com o nosso coordenador, o Iabico aqui, para que possa fazer esses debates de políticas públicas, né? Sim. E que tragam para a nossa comissão também a importância do Diego estar aqui, para que faça as perguntas para a gente e que nós possa fortalecer esses debates, que realmente hoje é muito importante essa fase que estão passando os idosos, porque a globalização, né? Então você vem disso aí. Hoje, eles não estão preparados ainda para toda essa globalização. Então, existe ainda aqueles que resistem ainda, que tem alguém que toma conta para você, que possa ser o banco ainda. Uhum. Eu acho que fortalecer isso aí para que eles possam confiar e fortalecer isso aí junto nessas comissões, nesses debates públicos e com projetos. Essa possível exclusão é algo que nós vamos também abordar aqui ao longo do nosso Questão de Ordem. Vereador Luiz Iabico, as idosas representam quase 4 vezes o número total de vítimas de violência, né? Como proteger as mulheres? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Obrigado, Gabriel. Obrigado que povo que está nos assistindo aqui o programa Questão de Ordem. É um prazer imenso estar com vocês todos. Aqui ao lado do vereador Marrom, do nosso amigo Diego. Tenho várias questões aqui para perguntar para o Diego, que é especialista na área. Esse assunto da violência contra, esse é o termo, né? Violência contra os idosos, nos preocupa demais, e a Câmara Municipal tem tratado desse assunto com muita firmeza na presidência da comissão com o nosso vereador Marrom, mas é sempre uma questão a ser discutido mais e mais e mais e mais. Trazendo esse assunto para a questão de ordem, junto com o Diego, tenho certeza que o povo que está nos assistindo irá aprender bastante. Nós aprenderemos muito com as informações do Diego. Estamos aqui à disposição, especialmente nessa questão da exclusão digital, não é? As pessoas com mais de 70 têm uma dificuldade de ser inserido nesse ambiente digital, que é um dos motivos hoje do sofrimento e da depressão dos idosos. E participa do programa Questão de Ordem o Diego Gomes dos Santos, que é coordenador para políticas públicas para os idosos de Campinas. Diego, primeiro, como é que é o trabalho do Poder Executivo, dessa coordenadoria de prevenção, de acolhimento à pessoa idosa? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Muito obrigado, Gabriel. Quero aqui parabenizá-lo por trazer esse debate tão importante para a nossa sociedade. Nós estamos em um momento hoje
crucial, que é muito importante a gente trazer esse debate para dentro de uma Câmara Municipal. Por isso que nós temos aqui o vereador Marrom, que é muito atuante nessa causa, o vereador Iabico. E a Prefeitura de Campinas, nós sabemos da importância desse tema, nós sabemos também que esses números têm aumentado, essas notificações cada vez mais, e isso aumenta mais ainda a nossa responsabilidade quanto a isso. Então hoje estou aqui representando a Coordenadoria de Política para a Pessoa Idosa, que nós temos aí o papel, a missão de construir novas políticas públicas voltadas para pessoas idosas. Nós temos também a diligência ali de acompanhar as políticas já existentes dentro do nosso município. E nós temos também dentro da nossa cidade o Conselho Municipal, que tem sido muito atuante, que é o conselho ali que recebe essas notificações, que recebe essas denúncias. Então nós temos lá profissionais que são muito capacitados, que conversam ali dentro do grupo de trabalho que nós construímos ali dentro do conselho. Então existe um grupo de trabalho. Assim que chega essas denúncias para o Conselho Municipal, é discutido caso a caso, individualmente. Tá. Aqueles casos de extrema importância ali, de urgência, a assistente social vai até o local e ali ela faz todos os encaminhamentos para todos os departamentos cabíveis, Ministério Público, Secretaria de Saúde. Então nós temos uma rede muito forte quanto a isso, porque nós entendemos que esses números, eles nos trazem aí mais responsabilidade ainda para que a gente possa ampliar as nossas formas de acesso, para que nós possamos levar mais informação para essas pessoas. E por isso a campanha do Junho Violeta veio com esse olhar de levar a informação para todas as regiões de Campinas. Então é uma campanha histórica que está acontecendo durante esse período do mês de junho. Nós sabemos que todas as cidades do Brasil, até mesmo muitas cidades do mundo, se mobiliza no dia 15. Foi daí que nasceu a campanha do Junho Violeta. Sim. Mas em Campinas ainda nós ampliamos um pouco mais, porque é uma campanha que nós levamos para toda a cidade em todos os meses do ano. Então nossas ações do Junho Violeta nós intensificamos para falar sobre esse tema, para levar informação a essas pessoas, porém durante o ano inteiro a gente continua com essa campanha. É importante isso que o Diego falou, porque 15 de junho é um dia mundial que é celebrado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, colocando este tema sempre em debate, né? Esta conscientização sobre a violência que infelizmente acontece com os idosos, sobre essas ações e para essa informação chegar até a população. Estamos num mês especial. O que o Poder Executivo preparou? O que está acontecendo na cidade de Campinas durante este mês de junho, Diego? Olha, o mês de junho tem sido muito corrido, porque essas ações elas foram construídas, acho que vale ressaltar isso, elas foram construídas de acordo com um diálogo com a população. Então a população que foi passando as orientações, poxa, nós precisamos de levar essas informações para todas as regiões. Era uma crítica construtiva que eles trouxeram para a gente. Então, pensando nisso, nós estamos executando essa campanha de forma intersetorial, porque nós entendemos que o idoso ele está em todos ele pode ocupar todos os espaços e deve ocupar. Sim. Então, mesmo o idoso que muitas vezes ele está ali na Secretaria de Esporte, ele também pode estar na saúde, também pode estar na assistência. Então, como é algo muito amplo, nós se juntamos, porque nós entendemos a importância desse tema. Então hoje a Prefeitura de Campinas, essa campanha do Junho Violeta conta aí com a participação da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, que está encabeçando tudo isso. Okay. Nós temos também a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Cultura. Então nós estamos de mãos dadas para que a gente juntos possamos levar a informação para essas pessoas. Então a nossa campanha ela vai atingir todas as regiões da nossa cidade, levando de forma ali leve, levando essa informação para quem mais precisa, com roda de conversa, com a participação das OSCs, com a participação do poder público dentro de espaços públicos também. Então nós iniciamos a campanha agora ali no Campo Grande, no Itajaí, foi um sucesso. Nós tivemos a participação de mais de 150 pessoas, mais de 150 pessoas idosas que estavam ali presentes para ouvir essas informações. Nós já estivemos também no Taquaral, ali na região leste, já em parceria com a Secretaria de Esportes,
também levando essas informações, e algo muito positivo também dessa gestão nova agora é a participação das ELPIs também, é a aproximação que nós estamos tendo com essas instituições. Agora no dia 23 de junho, o prefeito Dário ele vai fazer a entrega ali do selo Morada Legal, que institui, que reconhece as instituições de longa permanência, que executa esse trabalho incrível. Quero até aproveitar o espaço, porque muito se fala daquelas instituições que violam os direitos das pessoas idosas, e não é algo generalizado, porque nós temos dentro do município de Campinas muitas instituições que resguardam os direitos das pessoas idosas, e é uma honra muito grande o poder falar isso com muita propriedade, porque assim que eu assumi essa coordenadoria, a principal missão que a secretária Vandecleia, que é a titular da pasta, ela passou para a gente da coordenadoria, é que a gente pudesse acompanhar de perto essas instituições, acompanhar esses idosos. E então nesse primeiro semestre, agora nem finalizamos o primeiro semestre, mas nós já fizemos mais de 60 visitas a essas instituições. Ótimo. Ali dialogando com a equipe técnica, dialogando com os familiares, dialogando com as pessoas idosas, dialogando com os proprietários, para que juntos a gente possa garantir cada vez mais a qualidade de vida dessas pessoas idosas. Eu já quero repercutir daqui a pouco com os vereadores, o Iabico e o Marrom Cunha, essas ações que estão acontecendo aqui no mês de junho. Só antes, Diego, a campanha ela acontece por toda a cidade? Existe alguma região que preocupa mais? Nós sabemos que pelos números, a região leste, acho que é a principal região que mais teve casos, que é a região do Taquaral. Então nós intensificamos ainda mais ali na região leste, já iniciamos a campanha fazendo uma ação ali junto com a Secretaria de Esporte. Nós vamos ter uma outra ação também junto com essas instituições de longa permanência. Então a região leste, eu acho que vale ressaltar também, que é a região que mais tem essas instituições de longa permanência, que ali é no Taquaral. Então hoje dentro do Conselho Municipal, até trago aqui um dado muito importante também, de um avanço muito grande que nós tivemos. No início do ano, nós iniciamos o ano com 10 instituições de longa permanência, tendo o registro no Conselho Municipal. No mês de abril, a secretária Vandecleia, junto com o prefeito Dário, eles assinaram ali um decreto que institui o selo Morada Legal, e após esses anúncios, após essas divulgações, nós já tivemos aí um aumento muito significativo. Então, saltamos de 10 instituições para 43 instituições, isso em menos de 3 meses, e isso é resultado de muito trabalho, de muito diálogo, porque nós temos feito visitas diariamente ali para essas instituições, orientando elas para que elas possam se regularizar cada vez mais. Por isso que é importante debates como esse a qual nós estamos aqui. Tivemos também um diálogo muito importante aqui na Câmara Municipal, junto com a Secretaria de Urbanismo, e essa é a ideia do selo Morada Legal, é reconhecer essas pessoas que fazem um trabalho muito bacana aqui dentro do nosso município. Marrom e Iabico, qual que é a importância de ter um mês especial para se discutir este assunto, o Junho Violeta, e o que tem acontecido na cidade, com palestras, com roda de conversas, apresentações culturais, atividades em espaços públicos, para que essa informação chegue para a população? Assim, meu ângulo, a maneira de ver isso, eu acho que, claro, é importante você ter um mês identificado, que nem é o Junho Violeta, mas eu acho que nós temos que ter empatia o ano inteiro. Nós convivemos com eles os anos inteiros. Nós temos os problemas, o ano inteiro nós temos os problemas. Então eu acho que esse debate é importante. Claro que você tem um mês, você intensifica mais, mas eu acho a importância de ter esses debates aqui e trazer para o Legislativo também, que a gente possa trabalhar em cima, que a gente consiga trazer novos projetos, juntar com o Executivo, trazer, você vê, são informações que às vezes o Legislativo não está sabendo ainda, né? Então a importância de estar aqui hoje, fazer esse debate, de fazer na comissão, eu acho que isso é muito importante, porque é o dia a dia que os problemas chegam. É o dia a dia, as informações que você acabou de falar. Todo dia acontece um caso, todo dia. Então nós temos que saber identificar qual que é o tipo de denúncia, se é vizinho, se é os próprios parentes, se é os próprios filhos que mandam denunciar, que às vezes não quer ficar cuidando da pessoa mais velha. Então, são coisas que nós temos que identificar. Eu acho que a gente tem que ser bem cirúrgico nisso aí. Eu acho a criação de várias
instituições para que possam realmente trabalhar no município de Campinas, é muito importante para que você possa focar nisso, porque ainda existe ainda às vezes no 156, às vezes esse tipo de informação ainda que as pessoas não têm medo. Às vezes tem pessoas que têm medo de identificar uma situação, chegar lá, não, pô, vai levar meu pai, não sei para onde e tal. Então, tem muitas coisas por causa de um irmão. Às vezes um irmão tem um problema com o outro, tem medo de denunciar porque depois tira o pai da família. Então, são os debates aí que tem que ser muito importante, esses debates públicos, para a gente que possa conscientizar e levar isso até a presença dos idosos, para que eles possam sentir-se mais fortalecidos, né? E que tenham um olhar clínico para eles também. E a garantia dos direitos que eles têm. Exatamente, isso é o mais importante. E, Abico, quero ouvi-lo também sobre este mês especial que nós estamos e as ações realizadas. É um mês importante, o Junho Violeta, dia 15 agora será comemorativo devido a essa campanha. Eu acho que as campanhas esclarecedoras têm que ser divulgadas, assim como existem outros meses aí, que existe a campanha contra o câncer, contra o exame da próstata, enfim. E o mês de Junho Violeta veio num momento muito importante, porque é uma tendência, essa faixa etária dos 70 a 79 anos de idade, a violência, especialmente contra as mulheres, não a tendência do município de Campinas, é uma tendência nacional. Sim. O Brasil inteiro está com esse problema. E existem várias ações que têm que ser efetivadas não só pelo Poder Executivo, mas também pela população, né? A falta de apoio, eu escrevi aqui, falta de apoio na rede de cuidados e exaustão de cuidadores. Essa rede de apoio, rede de cuidados, quando foi lançado Moradia Legal no Salão Azul, eu estava lá com o prefeito, né? Vários critérios foram adotados, mas se não tiver o carimbo de vocês, o Ministério Público não aprova aquela moradia legal. É moradia legal, né? Morada legal. Morada legal. Então é muito importante o Poder Executivo participar dessas ações também, na fiscalização dessas moradias, dessas LPIs, né? Porque é ali, infelizmente, que as populações estão levando os seus idosos, né? Hoje, com a alta necessidade do filho trabalhar, a nora trabalhar, o sobrinho trabalha, a sobrinha trabalha, todos trabalham na casa, os idosos ficam sem os cuidados, né, Marrom? Sim. Eles ficam abandonados, ficam sozinhos e na maioria... E às vezes cuidando até dos próprios netos. E cuidando dos netos, né? Sem condições de se locomover muitas vezes, né? Então, é uma situação complicada, difícil, que a Câmara tem que entrar a fundo e debater esse assunto, o Poder Executivo também e a imprensa, como vocês estão fazendo, para esclarecer esses assuntos à população. Muito importante. E, Diego, 10 me chamou a atenção, era muito pouco, né? Apenas 10 regulamentadas formalmente, né? No município do tamanho da cidade de Campinas. Como é que foi este trabalho para poder identificar essas instituições de longa permanência e a importância de se regularizar chegando neste número de 43 que você citou há pouco? Bom, assim como eu citei, foi um trabalho muito árduo de visitar instituição por instituição. Nós sabemos que falta muito ainda a ser feito, porém nós temos contado aí com diversos parceiros. Aqui eu cito a Secretaria de Urbanismo, cito a Vigilância Sanitária, e esse número, embora já seja expressivo, nós sabemos que podemos alcançar muito mais. E a nossa meta, espero que a gente consiga chegar lá, é que a gente chegue a 100 instituições até o final de 2025. Dentro da vigilância sanitária, que já tem essa licença, nós estamos chegando a 90 instituições. Então, tem algumas instituições que ainda estão entrando com toda a parte de documentos, pedindo o registro no conselho, para que elas possam estar aptas a fazer o pedido do selo Morada Legal. E esse trabalho, ele foi muito humanizado, acredito que essa é a palavra, porque nós sentamos proprietário com proprietário para ouvir as dores dele, e algo que tem chamado muita atenção, que eu acredito que foi aí que essa diferença, assim, foi... porque essas instituições que vão receber agora o selo, essas instituições que têm um registro no Conselho Municipal, o selo não é muito mais do que uma plaquinha. Para eles está sendo algo, um reconhecimento do poder público, é uma forma de o poder público olhar para essas instituições e dizer, olha, se o foco de vocês é cuidar das pessoas idosas, vocês têm aqui um parceiro. Então essas instituições, por isso que está atraindo mais e mais, cada vez mais essas ELPIs, e por isso que a gente conta também com o apoio da Câmara aqui Legislativo, porque essas instituições, elas querem dialogar, querem ouvir ali a Secretaria de Urbanismo, querem ouvir a vigilância, para que cada vez mais elas possam estar dentro daquilo que é exigido dentro do município.
Então é por isso que nós contamos aí com o apoio dos vereadores, para que a gente possa fazer mais e mais debates, assim como nós já tivemos com a Secretaria de Urbanismo, com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência também, para que a gente possa levar cada vez mais informações, porque nós sabemos que tem muitas ainda as instituições que ainda não estão legalizadas. Então, as que nós recebemos denúncia dentro do Conselho Municipal, é averiguada, é feita a visita dentro dessas instituições para saber se procede ali aquele tipo de denúncia, mas nós também queremos fazer um trabalho de conscientização para que essas instituições elas possam ser legalizadas aqui dentro do nosso município. E Diego, sobre o slogan, envelhecer é uma conquista, torná-la digna é dever de todos. Essa palavra digna, de trazer essa dignidade para o idoso, é a grande dificuldade atualmente, a garantia dos direitos e que ele tenha uma velhice mais digna? Com certeza, porque a campanha do Junho Violeta, ela não é uma campanha, claro, que nós intensificamos para levar as informações para as pessoas idosas, porém é uma campanha para toda a sociedade. Eu no momento tenho 28 anos, então para mim eu tenho que ensinar meu filho a respeitar as pessoas idosas, eu tenho que fazer essa conscientização também dentro da minha família. Então não é uma campanha que é somente, claro, intensificamos para as pessoas idosas, mas muitas das vezes as pessoas que praticam a violência não são outras pessoas idosas. Sim. Então nós precisamos levar essa informação para que nós possamos entender de uma vez por todas, e até mesmo essa pessoa idosa ela possa entender que não foi um desentendimento familiar, não foi uma briga de vizinho. A violência contra a pessoa idosa, ela é um crime. E nós devemos falar sobre isso. Não foi apenas um desentendimento, muitas das vezes. Não é um caso isolado. Não é um caso isolado. A violência contra a pessoa idosa, ela é um crime que está previsto em lei. Então nós precisamos levar essa informação. Então nós acreditamos que quanto mais a gente levar essas informações, mais ainda vai aumentar essas notificações. Mas é importante que chegue para que o poder público, a partir daí, a gente possa tomar as providências cabíveis. Eu tenho uma pergunta para o Diego, com relação a essas casas de idosos, vamos dizer casas de idosos, para que a população nos entenda, o público que está nos assistindo entenda. Vamos supor que uma família hoje esteja com a necessidade de procurar uma casa de repouso, casa de idosos, para deixar seu idoso lá. E hoje estão abrindo várias casas de idosos, vários bairros, por causa da busca, né, dessa necessidade. Então eu pergunto para o Diego, que é um especialista, que está aí acompanhando essas casas com mais critério, né? Quais as condições mínimas que a casa deve ter para acolher o seu idoso, e caso essa pessoa que esteja procurando uma casa queira denunciar uma casa que não está de acordo com a legislação, que não atende às condições mínimas para cuidar do idoso, ou quando chega lá ele vê que o idoso está sendo maltratado, mal cuidado, como é que ele faz para procurar corrigir esse assunto? Para quem ele liga, para quem denuncia, e quais as condições mínimas, né, que tem que ter uma casa desse tipo para acolher seu idoso? Uma ótima pergunta, porque quando o vereador ele cita também o familiar, acho que o familiar ele tem uma responsabilidade muito grande nisso. Então, o selo Morada Legal, além de reconhecer essas instituições, nós também vamos divulgar em todos os portais da prefeitura quais são as instituições que estão 100% legais dentro do município, para que esse familiar, ao pensar em colocar um ente querido dentro de uma casa de repouso, dentro de uma ILPI, que ele saiba de fato quais são as instituições que estão aptas a receber esse familiar. Isso fica no site da prefeitura? Vai estar no site da prefeitura, assim que elas receberem agora o selo após o dia 23. Então, todas as instituições legais que têm um registro dentro do Conselho Municipal, porque as documentações que nós exigimos para que ela tenha um selo, uma delas é o registro no Conselho. Por quê? Para ela ter o registro... Então, a pessoa deve requerer esses documentos antes de deixar seu idoso lá. Sim, e o selo também já vai ser uma identificação para todas essas instituições, porque quando a gente fala do registro no Conselho Municipal, não é apenas mais um papel também, ela passa por um procedimento muito grande. Então nós realizamos visita, nós avaliamos o plano de trabalho,
para essas instituições ter o registro no conselho, elas têm que ter o AVCB em dia, elas têm que ter o alvará de uso em dia. Então, tem o procedimento da vigilância sanitária, que é bem rigoroso, onde verifica a questão da alimentação, a questão também do AVCB. Então, ela passa por um pente fino ali antes de chegar no Conselho Municipal. Nós só validamos ali depois que ela já tem todas essas documentações. Então, essas instituições que vão receber o selo Morada Legal são instituições que já passaram por todos esses critérios, de ter o alvará de uso, de ter um plano de trabalho, de ter recebido a visita da vigilância sanitária, de ter um plano ali para executar para cada idoso ali que está dentro daquela casa. Então, a questão da higiene, a questão das alimentações, a questão das visitas, é algo que é muito levado em consideração. Ok, eu para entender. Marrom, importante, né? Esta regularização dessas instituições, a gente sabe, é um processo que acontece de envelhecimento da população, isso no nosso país, e claro que a cidade de Campinas está inserida neste contexto, está na legislação que a família precisa cuidar deste idoso. Muitas vezes, quando não tem esta condição, entram estas instituições? Não, isso é muito importante. Eu acho assim, até uma pergunta que eu ia fazer, né, que está acima. Isso ia caber quem? Ao jurídico, ao conselho, à vigilância sanitária, essa fiscalização, né? Ou vai ter um órgão específico para que possa administrar isso aí, porque às vezes você pode ter essa reclamação, mesmo você tendo esse selo, né? Você possa ter reclamações, que às vezes não fica aquilo que foi feito. Mas a pergunta que eu falo é assim, eu acho que hoje, da forma que está indo, a tendência vai ter que aumentar muito, porque infelizmente está difícil, porque os próprios jovens hoje também, eles estão mais depressivos, eles estão sentindo mais acuados, eu acho que a internet é muito importante, o celular, tudo, mas para saber usar. Eu acho que, e os pais trabalham, pai, mãe, tudo, não conseguem identificar, às vezes até por segurar o filho um pouquinho, joga um pouquinho o celular lá, e essa identificação, a tendência nossa é o quê? Tudo que é passado para você. É uma coisa, eu posso passar uma pessoa que eu não sou. Eu posso passar coisas que eu tenho e que as pessoas que veem falam, nossa, por que meu pai não consegue aquilo? Então os filhos hoje começam a ter essa tendência do quê? Às vezes, pensa assim, meu pai não tem dinheiro nem para isso, para comprar um tênis para mim, para comprar um celular de marca. E isso é uma tendência que está acontecendo. Porque às vezes os pais trabalham, mas não tem essa condição de fazer isso para os filhos. Nós viemos de uma geração que nós ajudamos nossos pais, né, Bico? É verdade. Era obrigação nossa trabalhar cedo para ajudar nossos pais. E inverteu isso aí. Tem filhos que trabalham, mas os pais... Tem filhos que acham que é obrigação de você ainda fazer por eles. Então eu acho que isso aí, a tendência tem que aumentar, a tendência vai ter que ter essa empatia, porque nós estamos nisso aí. E isso aí é global. Isso não adianta falar que é só Brasil, é internacional. A tendência é essa. Por isso que hoje, até os casais, a tendência é ter um filho. Nem dois, eles estão querendo mais. Sim, a taxa de natalidade é muito menor. Exatamente. Então, mas esses países mais de primeiro mundo, Japão, Coreia, o envelhecimento da população é muito grande. As pessoas hoje não querem mais reproduzir, não querem mais casar, né? Então, esses países, Coreia e Japão, que é o número que eu li recentemente, existe mais idosos do que jovens. É uma tendência mundial, né? Por isso que esses cuidados dessas casas de longa permanência, LPI, tem que ser fiscalizado, o Poder Executivo, o Poder Público tem que estar ali olhando firme, porque muitas casas serão aí abertas, né, criadas, mas a fiscalização tem que estar firme olhando se os bons tratos ali estão acontecendo. Diego, existe algum motivo aparente para este aumento dos casos que estão acontecendo na cidade de Campinas? Há uma pesquisa do porquê que isso tem acontecido na cidade? Na verdade, é até uma dúvida que muitas pessoas acabam questionando. Poxa, aumentou o número de casos ou o número de notificações? E nós entendemos que quanto mais a gente levar as informações, porque muitas pessoas não se reconhecem como vítima de violência. Então são pessoas são pessoas ali que estão vivendo dentro desse ambiente familiar. Estão acostumadas ao ambiente, acham que é normal. Exatamente. Então ela está vivendo 5 anos, 10, 20 anos aquilo. Então, como que alguém chega hoje e fala, olha, o que você está vivendo... A pessoa não sabe o que está ela não sabe. Parece algo assim,
é pasmo falar isso, mas muitas das pessoas, uma boa parte delas, para elas é aquilo que eu havia citado, é uma briga de família, não. É porque muitas vezes quando a gente fala isso, a pessoa fala, a gente pensa já na violência física, mas Sim. os tipos de violência, eles são com inúmeros. certeza. E às vezes Exatamente. pode ser uma violência psicológica que essa pessoa que é a mais passa comum. e ela acha que está dentro de casa, que é o filho Exato. e que é a questão da briga familiar. Eu tenho aqui, Gabriel, o tipo de violência registrado numa estatística aqui. Violência física, 26 casos. Violência psicológica, 12 casos. Negligência, 12 casos. Autoagressão e suicídio, 12 casos. Abandono, 6 casos. E financeira e econômica. Tem até violência financeira e econômica. Sim. Porque o idoso hoje, como o Marrom fala, que hoje a tendência da informática é muito grande, essas pessoas com 75 anos de idade, 70, não estão acostumadas com o celular hoje. E hoje existe o Pix, existe os golpes, né? Sim. Existe o nosso telefone não para de tocar o dia inteiro tentando dar o golpe e se cai num desapercebido, no idoso desapercebido, que não está certeza. acostumado a trabalhar com aquilo, leva um golpe mesmo. Claro. Né? Então existe esse tipo de violência também financeiro e na informática. E quando se fala desses tipos de golpe, inclusive, muitas pessoas que são vítimas desses golpes, para elas não são golpes. Para elas é só um neto que estava precisando e ele acabou fazendo, sem o consentimento da pessoa. Então, quando nós falamos da violência psicológica mesmo, é algo que as pessoas demoram a se reconhecer como vítima, de entender que aquilo é um tipo de violência. Porque muitas vezes ela encara aquilo como uma discussão familiar. Poxa, mas o meu filho me xingou, me falou isso, falou aquilo. Ah, mas é porque ele, naquele momento Tá ali, nervoso. ele tá nervoso, ele não teve um dia bom. Ah, o vizinho desse fez. jeito. É algo muito que vai naturalizando. Sim, então, é quando isso aí. fala do aumento, por isso que eu quis fazer essa separação. Aumento de casos, aumento de notificações. Porque nós entendemos assim, nós estamos, durante essa campanha, levando informação para toda a cidade, intensificando cada vez mais. Nós sabemos que precisamos fazer muito mais ainda do que isso. Estamos trabalhando de forma árdua para que isso aconteça, mas nós sabemos que quanto mais chegar a informação, mais aquela pessoa que ouviu uma palestra, por exemplo, falando sobre violência, que a violência psicológica também é um tipo de violência, a probabilidade de ela fazer uma denúncia e aumentar esses índices é maior ainda. Então, por isso que tem esse ponto. E eu estava ouvindo os vereadores falando aqui sobre essa questão global, né? E Campinas tem uns dados muito importantes quanto a isso. Porque hoje a taxa nacional está em torno de 12% de população idosa. A cidade de Campinas está chegando a 20%. Nossa. Hoje nós temos dentro do nosso município mais de 210 mil pessoas idosas. Então são números assim alarmantes que nós temos que acender o alerta, tanto quanto o poder executivo, quanto poder legislativo também. A faixa etária que você fala de idoso é 60 a mais. 60 mais. Isso, acima. Então hoje no município de Campinas nós temos mais de 210 mil pessoas idosas. Eu tô nessa, viu? Com mais de 60. Já temos um representante aqui nesse estúdio. Tem representante desses 210 mil. E nós temos um fato também, um dado que eu gosto de trazer, que já estamos construindo. Aqui também já deixem aberto para a Câmara de Vereadores aí. No município de Campinas, nós temos mais de 150 pessoas centenárias. Pessoas com mais de 100 anos. Olha só. Então, nós somos uma das... Chegaremos lá. Da cidade do... Eu acho que eu chego a 95. Dentro do estado de São Paulo, nós somos uma das principais cidades com mais pessoas centenárias. E a Bico e Marrom, importante isso que o Diego está falando, porque o município ele precisa se preparar para este idoso. A Campinas vai ficando uma cidade, a gente fala muito das universidades, de tecnologia, na questão de trabalho, de emprego, isso é ótimo. E o idoso pode trabalhar. Só que também ele pode querer descansar, ele precisa ter acesso, ele precisa ter acessibilidade, ele precisa tomar cuidado com essa questão do golpe da tecnologia. Isso passa também aqui pela Câmara de Campinas, na questão de projeto de lei, de resguardar esses direitos, para que essa informação chegue, uma questão de cartilha, muitas vezes nos transportes públicos. Como é que vocês enxergam a preparação que o município de Campinas precisa ter para uma cidade que está envelhecendo? Quer falar, Marrom? Pode falar. Eu acho o seguinte, que essa 150, você falou, centenários? Centenários. Isso. 150 centenários merece nossos aplausos. Passaram por várias situações,
mas nos preocupa ao mesmo tempo, porque nós temos que ver como é que eles estão vivendo nas suas casas ali, na casa fechada, interior da casa. Sim. Porque hoje, como eu disse recentemente, agora há pouco, os pais trabalham, os filhos trabalham, os netos trabalham, e o Marrom falou que deixa os netinhos e bisnetos para eles tomarem conta, né? E muitas desses idosos de hoje, que eu conheço algumas, são cometidos de diabetes, pressão alta, claro. Essas doenças que causam problemas de até perda de membros, como a amputação das pernas, dos braços, e essa dificuldade das pessoas se locomover, tem queda muito fácil, né? Alguém tem que cuidar desses idosos. E quem está cuidando desses idosos? Hoje um cuidador, Gabriel, é muito caro para você pagar um cuidador. Isso. As pessoas não têm como manter um cuidador. Então eles procuram essas casas de idosos, como o Diego falou agora, que tem que ser fiscalizado pelo poder público, que se estão tratando bem os idosos lá. Então a pergunta, senhor Gabriel, qual será o futuro de Campinas? O poder público tem que se preocupar com isso. Dizem creche para idoso, é um termo que pode ser usado. É uma política que tem que ser pensada. Daqui a alguns anos, 10, 20, 30 anos, nós teremos muito mais idosos do que hoje. E como é que a Prefeitura de Campinas está pensando nisso? É um assunto que nós, né, Marrom, estamos debatendo, a Câmara debate, se preocupa com isso. Temos que aplaudir esse Junho Violeta, aplaudir muito, incentivar, estimular, para que mais campanhas se façam, para que nós não cheguemos aí a uma dificuldade lá na frente. Né, Marrom? É até uma questão orçamentária, né? Porque às vezes será que a cidade está preparada para tudo isso aí, né? Eu tiro, por exemplo, na minha família lá, o meu sogro faz hemodiálise 3 vezes por semana. Ele sai 3 e pouco da tarde e só volta quase 10 horas da noite. Quem está acompanhando? Minha sogra, minha esposa, que minha sogra vai falar, aí vai arrumar uma pessoa para acompanhar, ou tem que levar. Você vê a hemodiálise, você tem que ir lá. Nós não temos assim esse tipo de... porque hoje, não sei se depois tem que puxar essa estatística aí, que é um problema sério amanhã, que está envelhecendo, porque hoje, qualquer idade, hoje você pode fazer hemodiálise, mas você pode puxar aí a estatística também, que é bom nós levantar isso para um debate na Câmara, do que está acontecendo. Tem pessoas que vão para São Paulo. Puxa. Quando eu assumi o mandato, tinha um pessoal que eles pegavam ali no Largo do Pará, ali perto aqui da Ban. Sim. Então ali, eles ficavam ali expostos, chuva, tudo, aí conversamos lá com o prefeito, com o vice-prefeito, conseguimos uma área lá na prefeitura que tinha um banheiro, porque eles tinham que sair 4h30 da manhã, 5 horas. Nossa. Conseguimos fazer isso aí, para que eles possam. Você imagina quem sai daqui fazendo diálise em São Paulo. Porque você sabe, você imagina, você fazer esse tratamento, o quanto judia, eles morrem na máquina. Eles morrem na máquina, às vezes está ali conversando, no outro dia sumiu a pessoa. E a tendência é aumentar esse tipo de problema. Não, está aumentando, porque hoje, o problema de rim, hoje, hoje é atenção, você fica a milhão. Hoje, se você for analisar assim, você fala das pessoas antigas, é evolução. Então, de repente, tem pessoas que não estão preparadas para isso aí. Sim, é verdade. Para você suportar isso aí. Aí vem a depressão, vem pressão alta, vem tudo, generaliza. Daqui a pouco você está com diabetes, trava os rins, filtro, e vai assim, vai indo. E a preocupação é essa também, eu acho que isso é muito, sabe? Sobre os tipos de violência para quem está nos acompanhando. Então tem a psicológica, que é qualquer forma de menosprezo, desprezo, preconceito, discriminação, incluindo agressões verbais ou gestuais, e pode resultar em tristeza, isolamento, sofrimento mental e depressão. Tem a violência financeira, que é qualquer prática que visa a apropriação ilícita do patrimônio de uma pessoa idosa. A violência física, todo ato violento com o uso da força física de forma intencional, não acidental, praticada com o objetivo de ferir uma pessoa, podendo ou não deixar marcas evidentes no corpo. A violência sexual é uma imposição ao idoso para que faça, participe ou presencie atividades sexuais sem o consentimento. Abandono ou negligência inclui omissões e privações de cuidados básicos para a saúde e bem-estar físico, falta de proteção social e emocional, como negligências com higiene, com o vestuário, com alimentação, a administração correta de medicamentos. Marrom Cunha, como fazer essa informação chegar até a população, porque às vezes quem está nos acompanhando da violência vai pensar naquela física, num filho, em alguém que agride o idoso. É a violência física.
mas tem a questão da negligência, tem a questão do abandono, do psicológico, da forma verbal que não deixa marcas fisicamente. Nossa. Mas tem ali a questão que este idoso está sofrendo. Como fazer essa informação chegar até a casa das pessoas? Então, eu acho que isso, novamente, é o trabalho que tem que ter esse trabalho de informação. Eu acho que isso aí, quando eu era presidente da comissão também pessoas com deficiência, que eu falo, não chega a informação. Não chega. Por exemplo, eu fui de uma época que minha filha tem 33 anos, hoje o olhar é diferente daquela época. As pessoas escondiam os filhos. Eu nunca escondi, mas as pessoas escondiam. Hoje avançou muito, você muito. entende? Eu falo, mas ainda existe muita desinformação. Esse trabalho de campo a campo, descobrir, ir até lá, saber como está sendo tratado, porque várias pessoas com deficiência, sabe de forma que eles ficam, que eles paralisam, porque que nem minha filha começou a fazer o tratamento desde quando nasceu. Fisioterapia, um dia sim, um dia não. Mas quantas pessoas você acha que não tem condições e não tem nem espaço para que possam fazer isso aí? De repente eles estão lá, os pais às vezes nem querem falar, mas eles estão lá abandonados, como também é uma pessoa de idade, que pode estar no mesmo tipo. Por exemplo, você pega o financeiro, você tem um pai, que depende, você não sabe a situação dos filhos ali dentro. Coloca o pai lá dentro, trata ele de uma forma psicológica, pega o cartão dele e vai. E tá aqui, só isso aqui pro senhor. Então, eu acho que o financeiro, porque o financeiro o que é? Às vezes não se preparou, mas às vezes ele fala, pô, hoje eu vou receber minha aposentadoria. É a maior felicidade. Mas daqui a pouco ele não tem o cartão, ele não tem um centavo no bolso, ele acaba de receber e acabou. E aí vem junto o quê? O psicológico. Que ele fala, poxa, eu criei meu filho com tanto carinho e hoje, olha aí, olha como que eu tô sendo. Porque às vezes, não é porque você envelheceu, mas tem pessoas que vivem uma vida ativa. Ele gosta de passear, uns gostam de tomar uma cervejinha, uns gostam de fumar. É normal, isso é natural. Mas e aí? Então eu acho que onde pega, assim, para mim, minha maneira, essa forma, né, tem que trabalhar muito isso, a informação de saber como que está sendo essas pessoas entrar lá dentro. Porque às vezes está dentro da casa, mas não levam para fora. Não leva para fora. E o financeiro psicológico, eu acho que é um dos... Porque através do financeiro vem o psicológico junto, e é onde você acabou de falar, eles entram em depressão, e eles perdem a vontade de viver. Tem idosos, Marrom, que não sabem utilizar o Pix. É uma coisa Exato. recente. É isso mesmo. O idoso de 79 anos, 70 anos, está acostumado com menos, dinheirinho no até papel. menos. E tem que ir na boca do caixa. Hoje não tem mais dinheirinho no papel. Então. Então muitas vezes o filho, a filha, eu imagino, né? É isso priva os idosos do dinheirinho de papel, que ele vai até o bar, compra seu cigarrinho, compra a sua aí. fruta. É isso aí. E é privado disso, não tem Pix. Então Eles não confiam nem passar o cartão, às vezes. não passa. É. Eu acho que os canais de denúncia, que eu tenho aqui alguns números, o Diego pode até confirmar, se existem outros, o Disque 100, que é nacional 24 horas, quem tiver aí olhando uma situação que desconfia que está sendo maltrato, tem que denunciar, sim, por Disque 100, a Polícia Militar 190, até a Guarda Municipal 153, para dar uma olhada. Se aquela casa estiver muito fechada, eu sentir que, não é isso, Diego? Sim, tem sim. algo estranho com o idoso, tem que denunciar, porque as pessoas que moram dentro da casa não vão se denunciar, né? Para que nós possamos aí divulgar cada vez mais e evitar a denúncia, evitar a violência. Muito legal essas informações que vocês trouxeram, referente, é um alerta também, que hoje a coordenadoria tem trabalhado muito para fazer a escuta dessas pessoas. Eu acho que vai muito de encontro com o que o vereador Marrom disse, de estar próximo, ouvindo a população para ver como que nós podemos se mobilizar para curar essa ferida. E uma dessas feridas, esse termo que eu estou usando, tem sido essa questão da violência patrimonial, essa questão dessa violência referente a empréstimo, referente... nós sabemos que tem muitas pessoas ali que agem de má fé, e muitas dessas pessoas são pessoas que, na verdade, deveriam garantir os direitos dessas pessoas idosas. Infelizmente, a maioria dessas violências acontece dentro de casa. Então, pensando nisso, nós estamos construindo aí também, junto com a Coordenadoria da Juventude, eles têm lá o Juventude Conectada. Juventude Conectada, sim, que é um projeto que leva essa inclusão social também para as pessoas idosas. Então, o que nós temos construído junto com o Felipe, que atualmente está como coordenador, é que seja elaborada algumas oficinas de como não cair em golpe, como aprender a mexer no celular, como mexer ali dentro do seu aplicativo do banco, dentro do Gov, dentro do meu INSS, para que essas pessoas fiquem respaldadas, que elas saibam mexer e não precise entregar essa obrigação na mão de terceiros para correr menos risco de enfrentar essa violência.
Quando acontece em casa, quando você cita, isso dificulta o trabalho do Poder Executivo e, consequentemente, das denúncias e das ações das forças policiais? Acredito que sim, porque quando se fala de algo, quem é que vai fazer essa denúncia se for algo dentro de casa? A pessoa que está praticando, ela não vai denunciar. Sim. E muitas vezes a pessoa vítima que é de violência, ela não reconhece, porque ela não quer reconhecer que muitas vezes o filho está cometendo aquele tipo de violência, o neto. Acha que é normal, né? Isso, ela acaba normalizando. Mas, poxa, ele fez um empréstimo no seu nome e a senhora não sabia. Não, é que ele está vivendo um momento difícil, ele precisava, depois ele me falou. Então não é muitas pessoas não entendem como uma violência de fato. Para ela é algo normalizado. Então por isso que é de extrema importância que a gente leve essas informações, mas acaba dificultando um pouco, porque quem é que vai fazer essa denúncia? Por isso que nós estamos intensificando essas ações para que a pessoa se reconheça como uma pessoa que é vítima desse tipo de violência contra a pessoa idosa. Essa questão da tecnologia, quando os vereadores citam, mesmo de fazer o pagamento por Pix, mais por celular, isso, de alguma maneira, o Poder Executivo está trabalhando? Você falou dessa juventude conectada que existe. Há algum projeto para a cidade de Campinas para poder inserir ou muitas vezes ensinar este idoso a utilizar aparelho telefone? Com certeza, nós já temos aí dentro esse Geração Mais Conectada, ele já é um projeto do município, ele já tem lá diversos locais, são mais de 30 pontos que nós já temos dentro do município, e a ideia é que a gente fortaleça mais ainda, porque são pontos físicos, pontos fixos, que nós temos dentro do município. E a ideia é que a gente também leve a esses outros grupos. Então, nós temos mais de 40 grupos que são ligados aos centros de saúde. Então, a ideia é que a gente pegue essas oficinas de como não cair em golpe, ensinando um pouquinho dessa tecnologia e leve também a essas pessoas. A ideia é que a gente não fique somente esperando ela chegar nesses locais e que a gente possa levar para esses grupos, para a sociedade civil, para essas OSCs, para que essa informação chegue de fato e de uma forma efetiva. E a Bico e Marrom, vou até compartilhar aqui com vocês a minha avó, que certamente deve estar acompanhando o nosso programa, que ela sempre assiste a TV Câmara. Um abraço, um abraço. Dona Ana. Dona Ana, um abraço, Dona Ana. E ela reclama exatamente sobre isso, porque hoje em dia é muito celular, então um grupo da família às vezes se afasta, e aí para poder aproximar, manda uma foto, mas às vezes ela tem dificuldade de acesso, reclama muito de conta, que às vezes a conta não está chegando mais, e aí precisa do celular para pagar, e ela precisa de ajuda, e ela se sente mal de toda hora ter que ficar pedindo ajuda para os filhos e para os netos. Isso. Então, essa é uma questão que eu acho que acaba pegando muito e às vezes até excluindo eles da sociedade. Às vezes conversando com ela, eu sinto que ela está excluída da sociedade, porque toda hora ela tem que ficar pedindo ajuda, toda hora ela precisa perguntar, às vezes acaba se perdendo na conta porque não chega mais o papel físico e antes chegava religiosamente através dos correios, hoje em dia tudo digitalizado e ela não tem e-mail, ela tem celular, mas ela tem dificuldade. Então essa é uma questão que acho que vocês citaram, eu estou trazendo um exemplo aqui que certamente quem está nos acompanhando deve conhecer algum idoso também que ou não gosta da tecnologia e tem o direito da pessoa de não gostar ou de não ter essa facilidade de lidar. Eu conheço uma senhora que ela está com 80 anos, ela não sabe usar o celular, não tem o celular, não sabe. Então como é que ela vai até a padaria e comprar aquele doce que ela quer comer, aquele doce que quando jovem, ou até pouco tempo, até 20 anos atrás, ela conseguia comprar com dinheirinho R$10. Ela não tem R$10, R$20 porque não existe mais dinheiro circulante. Existe o Pix, só que ela não tem o celular. Então. Como é que ela faz? Ela precisa consumir para ter alegria. Eu vou lá comer aquele docinho. Eu passei na padaria e vi aquele bombom, quero comer. Não tenho dinheiro. Então, a família tem que se preocupar com esse tipo de problema também, que é o afeto psicológico. Né? Conversar com a idosa, como é o caso da Dona Ana, sua avó, e falar, o que a senhora está precisando? A senhora precisa do quê? Quero ir na padaria comprar aquele doce. Então, toma R$10 e fazer uma mesadinha, uma semaninha, né? Porque eles não sabem usar o Pix, não têm o costume de usar o celular. E até bom que não deixa o celular, porque sofrem golpes. Golpes. E quando sofrem golpes, os filhos culpam ela. Quem mandou a senhora apertar esse celular? Mas não sabia, porque não sabe usar o celular. É um problema muito sério essa questão aí da modernidade para os idosos, viu?
E restaurante que não tem cardápio? Pelo QR Code, você não tem celular. Também. Verdade. Como é que faz? Vários restaurantes, você chega lá, não, é pelo QR Code. Então precisa ter o diálogo dentro da casa, no caso que você tem um bom trato com a sua vó Ana, né? Sim. Conversar sinceramente, dona, o que a senhora está precisando? Ela vai conversar com você, né? Para evitar o problema psicológico. É importante o diálogo. Ô Diego, nós estamos nos encaminhando aqui já para a reta final. Programa bom, é assim, ó, programa que passa rápido e com muitas informações, os últimos 10 minutos aí. Na minha abertura eu falei sobre o idadismo, que é o preconceito em relação à idade. Muitas vezes a gente sabe que o idoso ele é taxado de incapaz, de improdutivo, de doente, sinônimo de morte. Essa visão ela ainda existe na nossa sociedade, de que maneira o Poder Executivo ele trata o idadismo e essa possibilidade do idoso estar inserido no mercado de trabalho. Bom, infelizmente é algo que acontece em várias situações, né? Acontece esse idadismo. Até ressalto aqui que no dia 6 agora nós tivemos um debate exatamente sobre isso. Tivemos uma palestra junto com a nossa rede, toda a nossa rede protetiva de servidores, para a gente discutir sobre o idadismo. Porque muitas vezes a gente vê um idoso como alguém que não pode produzir mais nada. E não é uma realidade. O idoso ele pode estar onde ele quiser, ele pode executar aquilo que ele deseja fazer. Então é muito importante que a gente traga mais e mais debates, que a gente leve mais e mais essas informações para falar que até algo que acontece, que é muito comum, é quando chega alguns tipos de denúncia que fala assim, abandono de incapaz. Tá, mas como que é esse abandono de incapaz? Nós estamos falando de uma pessoa, de um idoso apenas, porque o idoso ele está morando sozinho, abandono de incapaz, mas quem disse que aquele idoso é incapaz? Quem é que tem... Incapaz é quem cuida, né? Quem não cuida, né? Exatamente. Como que a gente vai dizer assim, olha, tem um filho que ele deixou... Claro, aqui eu não quero generalizar, caso e caso. Mas existe muitos casos assim, olha, o idoso ele não pode responder por si. O filho está ali do lado, não. Pode deixar que ele não sabe o que ele está falando. Não. Nossa. Existe muito isso. Até mesmo no médico, no hospital. O que ele está... não, esquece. Isso aqui é frescura dele. Sabe? As pessoas querem falar pelo idoso. Não se importa com a queixa do idoso. Exatamente. Não, isso daqui tá ficando um gagá. Existe diversas frases ali de idadismo que as pessoas acabam cometendo ali sem mesmo perceber. Tá. Então é algo muito comum que infelizmente acontece no dia a dia, que a gente tem que buscar combater cada dia mais. E a Bico e Marrom, acho que principalmente na nossa cultura, né, dos ocidentais, o foco é sempre na produtividade, exalta-se a pessoa que é workaholic, aquela que vive pelo trabalho, o individualismo, e aí esse pensamento ele acaba taxando muitas vezes o idoso, né, como incapaz de produzir economicamente e consequentemente ele é excluído também do mercado de trabalho. No Ocidente tem esse costume, né, de identificar o idoso dessa forma. No Oriente não é assim. No Oriente lá o idoso é tratado diferente. É como aquela pessoa que já produziu, agora merece o lazer, merece o descanso. Eu estou quase chegando lá. Estou com meia, né, Marrom? Daqui a alguns anos eu vou só querer descansar, porque é a fase que a pessoa precisa ter o lazer, né? Precisa ter uma diversão e não ficar sofrendo como muitas vezes a gente vê por aí, infelizmente. Marrom, sobre essa questão do mercado de trabalho, né? A gente está citando aqui no programa que é uma população que está envelhecendo. O Diego já trouxe a estatística, mais de 200 mil idosos na cidade de Campinas, portanto mais de 20%, e muitos deles precisam, às vezes nem querem, tem alguns que querem, ok, mas tem alguns que precisam estar no mercado de trabalho e esbarram nesse idadismo, nesse preconceito como se eles não fossem capazes, né? Eu vou entrar de novo, eu canso de falar aqui, nós somos uma miscigenação, correto? Nós somos muito, que nem vem o Ocidente, o Oriente, cada um tem suas culturas e a gente que vem crescendo acabou se adequando de uma forma assim. Por exemplo, você pega uma cultura que eu acabou de falar, ocidental e oriental, você vê a diferença, né? Então, não é uma coisa de nós aqui. Por exemplo, eu vim de família que começou a trabalhar tudo cedo.
Por exemplo, eu não me vejo querer aposentar, ele falou lá para 70 anos, 60 e pouco, 70, aí pensar nisso aí, mas no momento eu penso nisso aí. E às vezes você é tirado até do próprio mercado. Mas ainda vejo empresas hoje que estão buscando pessoas de 50 e poucos anos porque não está conseguindo pessoas, os mais jovens, que queiram trabalhar o que eles faziam antes. Verdade. Então você vê que então eu acho que assim, eu ainda falo que temos que tomar posições como essa, eu acho que tem que fazer muito esse trabalho, projetos e debates públicos na nossa comissão, viu? Para a gente trabalhar em cima disso aí, porque eu acho que ainda tem muito passo ainda para a gente galgar aí, muita coisa para a gente passar isso aí ainda. E assim como os vereadores citaram sobre essa questão do mercado de trabalho ali para a pessoa idosa, é importante ressaltar que muitas dessas pessoas idosas, eles têm o desejo de até mesmo empreender. E pensando nisso, nós temos uma parceria muito forte com o Sebrae, que nós já iniciamos aí essa capacitação. Então, e todas essas ações que a coordenadoria tem pensado, é sempre pensando em levar até essas pessoas, porque nós sabemos dessa dificuldade de, poxa, vamos fazer uma turma para que elas venham até o Sebrae. Nós sabemos que tem ali, que é um pouco mais complicado. Então a ideia é que a gente leve essas informações, que a gente leve essas capacitações, essas oficinas, esses cursos que o Sebrae já ficou à disposição para oferecer para essas pessoas idosas, para que elas possam ser inseridas também, para que elas possam ter uma renda também através do empreendedorismo. Diego, já estamos na reta final aqui. Existe alguma questão, alguma relação da questão social e o número de violência? Às vezes, para quem está nos acompanhando, ela acontece numa classe que está mais baixa, ela acontece em classe alta também da cidade de Campinas. Existe alguma estatística que faz essa relação? Olha, segundo os últimos números, uma das regiões ali mais afetada é a região leste, que é a região que está ali do lado do Taquaral. Então, o que nós acreditamos que, infelizmente, essa violência ela acontece em todas as classes sociais, mas o que tem acontecido muito é o caso das notificações. Então, a gente corre o risco aí das áreas mais nobres não ter tantas notificações. Então, é algo que acontece em todas as regiões, infelizmente. Para a gente poder encerrar, para quem está nos acompanhando, em caso de dúvida, acho que está acontecendo alguma coisa, Disque 100, é o dos direitos humanos, pode ligar também para a Guarda Municipal 153, para a Polícia Militar 190, os CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, também recebe esse tipo de denúncia? Sim. Acho que o número principal é o Disque 100, onde chega as denúncias ali para o Conselho Municipal. E através dessa denúncia que chega para o CMI, é onde é feito o encaminhamento ali para os órgãos competentes. Porque chega muitas denúncias que é algo relacionado a um PROCON, por exemplo. Chega muitas denúncias que é relacionado à saúde. Então ali o CMI consegue fazer esse filtro para identificar quais são as denúncias ali que gera de fato risco ali para as pessoas idosas. Então é feita as visitas. Então o número principal que a gente pede para, caso você conhece alguém que está sendo vítima ali de violência, que você faça essa denúncia, que é totalmente anônimo, através do Disque 100, que a equipe do CMI vai estar lá de portas abertas para receber essa denúncia e fazer todos os encaminhamentos necessários. Diego Gomes dos Santos, coordenador para políticas públicas dos idosos, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar do nosso programa, vir até o nosso estúdio. Tenho certeza que foi de grande valia para o nosso telespectador, para quem está nos acompanhando, informações importantes para termos uma realidade da cidade de Campinas, mas principalmente para que essa informação chegue ao nosso telespectador. Já faço um novo convite para você retornar até o nosso estúdio, que seja num cenário melhor do que o que nós temos hoje, mas fica aberto aí para suas considerações finais. Não, com certeza, eu agradeço, Gabriel, os vereadores também, por abrir esse diálogo tão importante nesse mês de extrema importância da gente levar essas informações da campanha do Junho Violeta. A coordenadoria também fica à disposição para todos os telespectadores, para que a gente possa aí construir políticas mais e mais assertivas para a nossa população. Então agradeço por abrir esse espaço de diálogo, e a coordenadoria fica à disposição, o Conselho Municipal também. Então, muito obrigado.
Nós aqui agradecemos, vereador Luiz Iabico, também muito obrigado novamente por ter aceito o convite para participar aqui do nosso programa do Questão de Ordem. Já faço um novo convite para o senhor retornar até os nossos estudos para falar sobre esse, mas também sobre outros assuntos, e fica aberto aí para as suas considerações finais. Obrigado, Gabriel. Obrigado, amigos do Questão de Ordem. Quero agradecer aqui a presença e compartilhar todo o meu respeito com o vereador Marrom, Diego, que trouxe muitas informações, e reforçar aqui os canais de denúncia, caso vocês tenham aí alguma desconfiança de algum maltrato com as pessoas idosas. Diz que 100, 24 horas é o número nacional, Polícia Militar 190 e a Guarda Municipal 153. Dessa forma, nós estaremos divulgando, sim, o Junho Violeta para toda a população. Vereador Marrom Cunha, presidente da Comissão dos Idosos Aposentados e Pensionistas aqui da Câmara, também muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Questão de Ordem. De grande valia todas as informações que foram passadas aqui. Já faço um novo convite para o senhor retornar até os nossos estúdios e fica aberto aí as suas considerações finais. Gabriel, muito obrigado. Foi um prazer muito grande estar aqui participando junto com a B, junto com o Diego. E o que precisar de mim, o que precisar mais desses debates, políticas públicas, de passar essas informações, estarei à disposição. É só chamar. Muito obrigado. E eu agradeço você de casa também pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído para este debate, que as informações sobre o Junho Violeta, este mês de conscientização, o enfrentamento à violência contra o idoso, que tenha chegado até a sua residência, que você converse na sua família, em grupo de WhatsApp, com o seu vizinho, para que essa informação chegue de forma segura e de credibilidade. Continue na nossa programação e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.